falar de mim, de ti e de todas as pessoas em geral. Existem imensas formas de vampirizar coisas, circunstâncias ou pessoas. Há os vampiros emocionais, há os vampiros sociais e até vampiros namastê. Mas eu hoje quero focar a atenção num facto único. Somos seres de um complexo energético e é inevitável que a energia de uns afete a energia dos outros. Venho falar-te de vampiros energéticos, o que são, por que existem e como lidar com isso para fomentar a nossa proteção e o nosso bem-estar. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 14º episódio do meu podcast. Já tenho a minha estaca de madeira virtual. Vem caçar vampiros comigo. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se gostavas de patrocinar este podcast e quem sabe até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do canal Portugal Místico. Por um lado estarás a patrocinar o projeto e a rádio e por outro poderás ingressar no programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal. Contacte-me, afinal, foi feito para ti. A psicologia, em especial a vertente da psicanálise, é a criadora deste nome pesado, vampiro. Segundo estudos com mais de 50 anos, os seres humanos possuem a capacidade de infectar com as suas emoções negativas os seus pares, ou então os grupos onde habitam, ao ponto de esgotarem energias, criando pressão, sensação de exaustão e até dores de cabeça. Cientistas hoje vão mais longe e aprofundam a versão da psicologia que se referia aos afamados vampiros emocionais. Hoje temos estudos e provas circunstanciais suficientes para afirmar a teoria de um vampirismo energético. Uma metáfora forte, verdade, porém é uma metáfora que não é nova e que desde os Vedas é registada pelas civilizações, direta ou indiretamente. Assim, a temática de hoje estará para muitos a roçar o esotérico, a roçar o místico. Porém, se me têm ouvido, já perceberam que é inevitável falar-se do corpo energético e nos dias de hoje, com o advento de um vocabulário forte e pesado nas áreas ditas místicas, é essencial desmistificar estes campos para que se perceba as coisas como elas são e não como a exploração gosta de as pintar. Se és reikiano ou aprendeste coisas das energias, se és um dedicado ao misticismo ou se segues estudos mais científicos sobre peculiaridades energéticas como a física quântica, então este episódio já deve fazer-te algum sentido por si mesmo. Não sendo, é importante que saibas que as ditas energias não dependem da tua crença, do teu dogma para existirem. As energias são o que são mensuráveis, prováveis, presentes e é nessa qualidade que vamos falar disso, com a habitual desmistificação. Tudo no universo é energia, desde o átomo às galáxias, e é inevitável que tudo esteja interligado e troque essa energia de um ponto para o outro. Na perspectiva do ser humano, já sabemos que somos energia, e negar essa evidência é perder a capacidade de conscientemente aprender a lidar com isso. Por sermos um complexo energético, estamos sujeitos a interações com várias dimensões de energia que podem ocasionar em assimilação ou perda dessa mesma energia. É importante citar que nos dias de hoje, embora se assista a um acordar mais acentuado, as sobrevivências energéticas a que estamos sujeitos estão por todo o lado. Vampirizar energia é o ato de tirar, reaproveitar, sugar energia de outros, de animais, de plantas, etc. São muitos os fatores que possibilitam este processo. Carências afetivas, carências sexuais, financeiras, intelectuais, às vezes estados de espírito, experiências de vida ou até coisas mais físicas como doenças ou debilidades. Todos nós possuímos necessidade de uma carga energética vital para nutrir os nossos corpos físico, mental e energético. À medida que gastamos a carga energética vital, ela deve ser reposta através dos mecanismos naturais de recomposição.
Repomos essas energias e fazemos a manutenção de forma ativa ou passiva, através de atos como respiração, solarização, o sono, a alimentação ou a absorção de energia de outros corpos próximos espacialmente. A reposição desta carga energética vital na quantidade mínima que necessitamos para manter a vida num estado prazenteiro e saudável depende de vários fatores, tais como o modo de vida, o meio, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, até das nossas emoções e as pessoas que nos rodeiam. Uma parte da energia que precisamos obtemos através da alimentação e através da respiração, cerca de 20% vá. E esta é de facto a energia que é aplicada ao nível do nosso corpo físico maioritariamente. Outra parte, através do sono e da solarização, cerca de uns 30%, destina-se ao consumo de corpos físicos e mentais, mas a grande parte, a maior parte da energia que precisamos é aquela que vem através do fluido cósmico universal, cerca de 50%, e é apreendida pelos nossos centros de energia, vulgo chakras, segundo o sânscrito. Duvidas? Pois os chakras ou os centros de energia do teu corpo não deixam de existir por causa dessa dúvida. O que são vampiros energéticos? Há pouco falei das energias do fluido cósmico universal. Por momentos deves ter pensado que fui infectado pelas nomenclaturas da Namastreta que eu tanto alerto. Mas podes sossegar. Não se trata de um nome bioquântico angélico ultrapasteurizado. De facto, e cientificamente, chama-se à energia total que ainda não possuímos tecnologia para destrinçar em camadas inferiores, chama-se a isso fluido cósmico universal. Primeiro, porque é um fluxo, um movimento que não estaciona. Segundo, porque é cósmico de facto, está no cosmos, está no todo, porque está completamente interligado. Carl Sagan, o conhecido astrofísico, dizia que somos poeira de estrelas. E por fim, é universal porquê? Porque se compõe de uma série de peculiaridades e camadas que são universais, que se encontram em todo o lado. Desmistificada esta questão, falemos de vampiros. E, de novo, não estou a falar de tradicionais morcegoides com dentuças proeminentes, nem dos mais modernos que brilham à luz do sol. Chamamos vampiros porque sugam, e nem sequer é um insulto porque tu e eu somos vampiros energéticos, nem que seja momentaneamente. Um vampiro energético é uma pessoa que tem necessidade de energia e não consegue absorvê-la naturalmente através dos processos que falei anteriormente. Por um mecanismo vibracional, de frequência vibracional, o vampiro aproxima-se de pessoas que têm uma boa carga de energia vital para sugar, por assim dizer, alguma energia, uma espécie de simbiose. Eu sei que isto parece rebuscado, mas pertence a milenares considerações e até às leis da energia dos dias de hoje. Sempre que nos aproximamos de outra pessoa, ocorre uma simbiose energética, por isso estamos permanentemente a trocar energias com outras pessoas. Na realidade, com todas as pessoas, tanto com as que vivem em nossa casa, no ambiente de trabalho ou em locais públicos. Assim, estabelecem-se os mais variados tipos de combinações energéticas que, influenciando o campo energético uns dos outros, vão ao nível da aura, dos chakras, vão afetar, principalmente quando a proteção é baixa ou a carga está instável. Isto é o comportamento natural de qualquer tipo de energia. Quando em contacto com um vampiro energético, este praticamente não terá energia para trocar. Assim, absorvem a energia do outro e, por estarem debilitados, metabolizam e consomem toda a energia absorvida. Não sobra nada para retornarem à simbiose com a outra pessoa. Então, toda esta energia que o vampiro absorve será metabolizada, consumida pelos seus organismos físico, mental, energético, ou seja, irá absorver muito mais do que aquilo que emite, causando assim um déficit energético na outra pessoa. Este é um processo natural, praticamente inofensivo quando é momentâneo. Porém, a frequente exposição a alguém neste estado de vampirismo deixa de criar uma simbiose estabilizadora entre os seres e acaba por ser uma espécie de parasitismo. Daí o pesado rótulo de vampiros energéticos.
Identificar vampiros energéticos. Pessoas físico-psicologicamente sadias e equilibradas nutrem-se diretamente nas fontes naturais de energia e por processos também eles puros. Aliás, como já mencionei anteriormente. Porém, aquelas pessoas mais desequilibradas que por circunstâncias da vida ou por terem perdido o contacto com a sua própria natureza interna mais profunda, perderam também a capacidade de absorver e processar o alimento energético natural. Precisam, para sobreviver, de pôr em prática um hábito ou um vício, por vezes inconsciente, de vampirizar a energia vital de outras pessoas, o que as torna um vampiro energético. As características de um vampiro são diversas, mas destacam-se no egoísmo desequilibrado e na fraqueza mental. Normalmente tudo isto vai causar uma instabilidade que vai dar-lhe a necessidade de sugar. Quanto mais a pessoa estiver voltada a si mesma, sem se conhecer, sem se dar valor, sem se respeitar, tão mais estará esta pessoa concentrada nas suas dores, nas suas ânsias, nos seus pânicos e manias. Esta terá dificuldade em estabelecer contacto com as fontes naturais de nutrição energética e maior será a tendência para vampirizar a energia dos outros. O egoísmo desequilibrado é o resultado de um processo que pode ter início na infância, num pós-traumático de perdas ou até oriundo de outros eventos aos quais estamos alheios. Não podemos descartar a possibilidade de, no meio em que vivemos, existir todas estas questões, porque existem certos comportamentos condicionantes que viciam a pessoa a se tornar um necessitado energético. A palavra necessitado energético é bem mais fofa do que vampiro, porém chamemos as coisas como as coisas são. Não é uma tarefa fácil identificar um vampiro energético, até porque a maioria deles têm um laço afetivo connosco. Este grau de afetividade é um caminho mais rápido de se constituir um elo com o vampiro energético, pois por afetividade doamos mais energia com maior constância para alguém em déficit e assim o outro vicia-se na nossa energia. Na verdade, fora das simbioses energéticas naturais e momentâneas, só existe vampiro se existir os que se disponham a ser vítimas, certo? É importante referir que a maioria destes vampiros não têm consciência objetiva de que o são, apenas subconscientemente ou energeticamente, como eu gosto de dizer, supraconscientemente, existe uma noção do que lhes faz falta e o que precisam para receber prazer, receber energia de volta, recuperar bem-estar. Confuso? Eu explico. Existem 3 graus de vampirismo energético que nos vão permitir entender este parasitismo comum. Na grande maioria, o vampiro é um vampiro inconsciente, ou seja, pessoas que fazem perguntas para sondar o mundo da outra pessoa com o propósito de descobrir alguma coisa errada. Assim que fazem isto, criticam este aspecto da vida do outro e se esta estratégia der certo, a pessoa criticada começa a ser vampirizada, passando a dar atenção às críticas e cria-se ali o vínculo necessário para o tal parasitismo. E o criticado passa a transmitir energia para o vampiro enquanto a conversa se mantiver. Este tipo de vampiro não possui necessariamente maldade intrínseca, nem consciência dessa maldade. E muitas vezes dizemos que é do feitio dessa pessoa. Por exemplo, aquela vizinha que nos interpela com uma alegada curiosidade sobre onde estacionamos o carro e que rapidamente conduz a conversa para um interrogatório chato, terminando a contar a sua infelicidade, as suas desventuras. Nesta situação, temos já um vampirismo inconsciente. Depois existem os vampiros semi-conscientes, aquelas pessoas que contam muitas coisas horríveis que aconteceram com elas e insinuam que todos à sua volta são responsáveis pela sua própria situação, pelo seu estado, pela situação e circunstância em que se encontram. Todos, menos ela, é claro. Esta pessoa está a tentar envolvê-lo num sentimento de pena, de culpa e de forma passiva começa a vampirizar energia. Geralmente encontra-se este vampiro dentro da família e tenta demonstrar que a outra pessoa não está a fazer o suficiente para ajudá-lo e o outro, sentindo-se culpado, fornece energias em catadupa. Chamamos a estes casos vampirismo semiconsciente porque
invariavelmente era já a vontade desta pessoa fazer este género de conversação e atribuição de culpas. Aqui incluímos aqueles que falamos em podcasts anteriores que, face ao sucesso dos outros, se queixam do seu azar e se queixam da sorte dos outros. Por fim, os perigosos vampiros conscientes. São pessoas que chegam à vida da vítima como se fossem os salvadores da pátria. Aqueles que se importam pela vítima numa espécie de cerco que vai sendo criado à sua volta e até encontrar um processo de fragilidade, um momento débil. Este tipo de vampiro mostra-se forte e começa a orientar com atitudes de manipulação com o objetivo de manter a presa a ele. Este é o menos comum, mas também o mais perigoso, pois geralmente são manipuladores conscientes. Na verdade, eles precisam de energia das suas vítimas, então fazem manipulação para que as presas, as vítimas, receiem afastar-se, quase uma espécie de síndrome de Estocolmo. Este tipo de vampiro chega ao extremo da ameaça de agressividade ou então da ameaça do abandono. A vítima passa a achar que sem o vampiro não vive e começa a dar importância a este tipo de padrão vibracional entre ambos, como se fosse uma aparente simbiose, mas que permite ao parasita vampiro atingir o objetivo. Infelizmente, este vampiro é muitas vezes mais do que energético, tendo quase sempre segundas intenções de vampirismo emocional e até financeiro. Evitar o vampirismo. Ninguém nasce um vampiro energético, mas pode se tornar um deles muito facilmente. Todos nós, por um lado, somos naturalmente dotados de mecanismos de defesa contra a perda de energia vital e agimos como vampiros momentaneamente. Mas isto é apenas e só natural. O corpo está preparado para isso. Os 3 corpos estão preparados para isso. Este é um processo natural quando funciona de forma natural, em que ambos ou o grupo beneficia com a interação energética. Porém, quando perdemos a posse e o controlo do nosso foco, quando por stress, cansaço, tristeza, depressão, mania, frustração, neurose ou qualquer outro estado de embriaguez mental ou física, projetamos para fora de nós mesmos, alteramos e debilitamos a estrutura do corpo sutil, tornando muito mais permeável ao ataque do invasor. Não há necessidade de se afastar fisicamente de um vampiro energético, até porque a grande maioria deles se encontra na nossa família, no nosso círculo de amizades e até nos nossos relacionamentos afetivos. Contudo, podemos proteger-nos deles, mudando o nosso padrão vibracional para que a sincronicidade energética se rompa quando está em excesso. As relações podem continuar se assim conseguirmos romper o ciclo e o vampiro pode continuar a ser vampiro, mas não da nossa energia. A melhor forma de nos defendermos deles é identificá-los. Geralmente isso acontece um bom tempo depois que percebemos que há algo errado no ar. No campo vibracional de energias subtis possuímos centros de entrada e saída de energias, conhecidos pelo termo sânscrito chakras. É através destes centros ou chakras que regulamos a nossa energia. É por eles que nos alimentamos da dita energia vital e é com estes que criamos as principais defesas ao nível energético. Claro está que se tens ouvido os podcasts anteriores, sabes que a consciência te vai ajudar. A principal defesa contra qualquer tipo de vampirismo é sempre a consciência, porque nós estamos a observar os nossos sentimentos e a controlar as nossas emoções. Quando temos pensamentos harmónicos, estamos a produzir energia defensora, capaz, mas quando alteramos estes bons pensamentos e os tornamos em maus momentaneamente, vamos decrescer a um nível intermédio. Agora, quando a maior parte do nosso tempo cultivamos maus pensamentos, más emoções, os maus fígados, como se costuma dizer, o nosso nível de fluido vital fica abaixo daquilo que é considerado o mínimo, fica em desarmonia, logo tornamo-nos presas fáceis e vampiros imediatos. O conteúdo deste podcast pode parecer estranho a uma grande parte dos ouvintes que estão habituados a seguir uma cartilha que divide o humano entre corpo,
e mente. Esta cartilha conveniente foi auxiliada durante séculos pela ação nefasta da religião nas sociedades e hoje coisas tão fulcrais como ser-se e energia fazem parte de um dogma religioso, de um abstrato esotérico e por isso acaba sempre por ser ridicularizado, explorado ou então maniatado pelo consumismo. Mas é importante que percebas que, numa vez mais eu repito, qualquer uma destas coisas não precisa da tua crença para continuar a existir. Se estiveste realmente atento aos meus podcasts, percebeste que o meu objetivo é oferecer conhecimento desmistificado. E se este episódio te pareceu assim fantasioso, provavelmente ou é pelos termos que eu utilizei, ou é porque renegas a parte mais primordial de ti mesmo, a tua energia. Em tempos, aceitávamos apenas que os maiores vampiros eram os sociais e, como sempre, gosto de deixar aqui um apontamento musical, desta vez na grande voz de um verdadeiro caçador de vampiros. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Saudoso Zeca Afonso, aqui na sua metáfora social que marcou uma época. Da mesma forma, as minhas metáforas, sejam de raiz psicanalítica ou mais esotéricas, bebem da mesma opinião. Os vampiros estão em todo lado e, de facto, eles comem tudo. Ainda que o risco seja elevado de confundirem metáforas, não posso deixar de terminar este tema importante no próximo episódio, onde pretendo dar-te algumas dicas, algumas noções acrescidas de proteção e, claro, clareza quanto a todo o processo natural e energético que todos possuímos para combater este vampirismo. Se ouviste até aqui, é porque percebeste que há metáforas essenciais para criar consciência. Senão, já tinhas ido comprar uma estaca de madeira e colocavas ao pescoço uma corda de alhos. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição nas várias plataformas de podcast. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha. E se quiseres auxílio, se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti, porque já sabes que quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portanto.